Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Desta vez no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições nesse livro. Nós demos uma pausa por alguns domingos, mas hoje, com a graça do Senhor, nós voltamos. Gênesis capítulo 2, e nós faremos a leitura a partir do versículo 18 desse capítulo até o versículo 25, até o final do capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Eu farei a leitura deste texto da palavra e os irmãos ouçam com atenção aquilo que a palavra de Deus nos diz nessa manhã. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo que por meio dessa porção da palavra dele, ele fale aos nossos corações, fale ao coração da sua igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te rendemos graças, porque nós já lemos a Tua palavra nessa manhã e agora, de forma especial, nós lemos a Tua palavra e aguardamos que o Senhor, Pai, por meio dela, fale aos nossos corações. Que o Senhor, Deus, possa abrir a nossa compreensão para entender, Senhor Deus, o significado dessas palavras e as aplicações dessa porção da Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor Deus nos ensine os princípios fundamentais da família, do casamento, a partir do relato da criação. Que a partir do relato da criação da mulher e da união do homem e da mulher, nós possamos aprender, Senhor Deus, princípios fundamentais da criação e também da redenção. Princípios que transformam a nossa família, que transformam o nosso casamento e que transformam a nós. Nos abençoe, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Certamente você já ouviu essa frase sendo repetida algumas vezes, bem provavelmente você já deve ter ouvido essa frase sendo repetida em casamentos, sendo repetida em votos de casamento, porque essa frase é o comentário de Moisés a respeito do primeiro casamento, da primeira união entre homem e a mulher, entre o primeiro homem chamado Adão e entre a primeira mulher que veio a ser chamada Eva posteriormente. Essa frase se tornou um símbolo muito claro do princípio fundamental da unidade e da união no casamento e na família.
Contudo, é interessante perceber que muitas vezes nós pensamos em casamento, pensamos em família, ou pensamos nesse texto em particular, especialmente ou quase que exclusivamente nesses momentos ou de casamento ou de renovação de votos. Mas ao incluir essa passagem no relato da criação, o autor de Gênesis nos mostra que essa passagem é fundamental, não só para a estrutura da família, mas para a estrutura da sociedade, para a estrutura daquilo que o homem chama de mundo. Em outras palavras, Deus faz questão de expressar que no relato da sua criação, que o casamento e a família é um plano de Deus desde o princípio desse mundo. Em outras palavras, Gênesis não gasta apenas tempo descrevendo como Deus criou o céu, a lua, as estrelas, o mundo, os animais. De forma especial, Gênesis gasta tempo nos ensinando como Deus formou a família, como Deus criou o casamento, como Deus uniu homem e mulher. E é justamente por esse motivo que nós gastaremos a nossa manhã ouvindo o que Deus tem a nos dizer a respeito do casamento, a respeito da família, a respeito da criação da mulher e da formação da primeira família, onde homem e mulher são unidos em uma só carne. Nós temos aprendido que o livro de Gênesis foi dado num contexto pactual, num contexto de aliança entre Deus e o seu povo. Nós lembramos que esse povo que recebe o livro de Gênesis primeiro é o povo que foi resgatado do Egito, que foi salvo do Egito. O povo que ouve as palavras de Gênesis é o mesmo povo que foi salvo da poderosa e terrível mão de Faraó. Um povo que estava acostumado com as idolatrias do Egito e que precisava agora compreender o que significa ter o Deus verdadeiro como único Deus e Senhor. Não só isso, esse povo também precisa aprender que o padrão familiar para a vida deles não são as famílias do Egito, mas o padrão familiar que eles devem seguir é o padrão estabelecido por Deus na sua criação. O povo de Israel precisa não só aprender que eles não devem adorar o sol ou a lua, eles também precisam aprender que eles devem viver em família conforme estabelecido por Deus, num casamento estabelecido por Deus. Ao tratarmos então dos atos poderosos de Deus na criação, nós vimos como Deus criou o universo, nós vimos como Deus encheu a terra de vida e preparou todas as circunstâncias para que a terra pudesse receber vida, pudesse receber especialmente vida humana, e pudesse ser um local onde Deus fosse adorado e servido. Nós vimos então, nesse contexto, que Deus criou homem e mulher, a imagem e semelhança dele mesmo, e que ele colocou esse homem no jardim do Éden, para que naquele jardim Deus fosse adorado, fosse servido, de tal forma que o homem servindo ali no jardim, ele pudesse então espalhar a glória de Deus por toda a face da terra. Em outras palavras, o jardim do Éden deveria ser expandido pela face da terra, para que toda a terra se tornasse um grande jardim, um grande templo, onde Deus seria adorado e servido para sempre. O homem foi colocado no jardim, o homem foi colocado para servir, para guardar o jardim. Deus fez uma aliança com esse homem, mas ainda falta algo para completar a história do homem, segundo Gênesis 2. Deus fez uma aliança com ele, Deus deu trabalho para ele, Deus deu uma casa para ele, Deus deu animais para ele, Deus deu riqueza. Mas ainda falta algo para completar a história do homem. Ainda falta algo para completar a vida do homem. Riqueza, uma bela casa, Deus e a aliança com Deus ainda não são suficientes para cumprir o propósito do homem aqui na terra. O homem precisava de uma companheira, e é sobre isso que o final do capítulo 2 fala. A partir do versículo 18 do capítulo 2, Deus dedica as suas palavras para narrar a criação da mulher e para narrar o estabelecimento do casamento, da aliança entre homem e mulher num vínculo permanente. Por isso, nessa manhã, nós aprenderemos que Deus criou e uniu homem e mulher para que o servissem e glorificassem na criação. Mais uma vez, Deus criou e uniu homem e mulher para que eles o servissem e o glorificassem na sua criação. Nós vamos ver isso em 3 momentos. Primeiro,
nós vamos ver que o homem necessitava da mulher para servir e glorificar a Deus. O homem necessitava da mulher para servir e glorificar a Deus. Veja que na seção que descreve em mais detalhes a criação da mulher, Deus começa a narrar isso a partir de uma necessidade do homem. Veja os versículos 18 a 20. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos notar é, como eu já falei, a criação da mulher vem de uma necessidade que o próprio Deus observa na sua criação. O texto nos diz que Deus afirma: não é bom que o homem esteja só. E aqui, irmãos, essa declaração claramente é um contraste com aquilo que é constantemente repetido no capítulo 1. Nós lemos o capítulo 1 e nós vimos que constantemente, ao criar, Deus repete uma frase: viu Deus que isso era bom. Mas agora, no final do capítulo 2, Deus vê algo que não é bom. Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. Ele faz um diagnóstico diante da situação do homem naquele momento. E esse diagnóstico é fundamental. Ao contrário da criação, que ele olha e diz que é boa, Deus olha para o homem e vê que algo de bom, quer dizer, ele olha e percebe que não há algo bom ali, que há algo ruim. E nesse caso é a solidão do homem. É interessante notar que o texto nos diz que Deus trouxe ao homem os animais para que ele pudesse dar nome aos animais. E aqui, irmãos, a imagem do homem dando nome aos animais é claramente a imagem de alguém exercendo poder e domínio sobre a criação. Ao final de contas, essa foi a ordem que Deus deu ao homem. Ele deveria sujeitar a criação, ele deveria dominar a criação, ele deveria dominar sobre os animais da terra. E para executar isso, a primeira coisa que ele deveria fazer era dar nome aos animais. A imagem de dar nomes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento tem a conotação de exercer domínio, de exercer poder, exercer autoridade. Em outras palavras, Deus apresenta os animais ao homem para que o homem pudesse dar nome aos animais e se apresentar como o Senhor dos animais. Não só isso, também para mostrar aos animais que seria o homem que governaria a cada um deles. Ou seja, Deus traz toda a riqueza que ele havia criado aos pés do homem para que o homem dominasse sobre a criação. Mas o que nos chama ainda mais atenção não é simplesmente o papel de domínio, de autoridade do homem sobre a criação. Não é o fato de Deus ter levado ao homem os animais para que ele pudesse dominar sobre a criação de Deus, mas é o fato de que diante de todo aquele animal, de todos aqueles animais, de todo aquele reino animal, a frase que se repete é: o homem não tinha uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Diante de toda a riqueza que o homem tinha, diante de toda a criação debaixo dos pés do homem, a frase que se repete é: não havia uma auxiliadora para o homem que fosse semelhante a ele. O homem tinha tudo o que ele precisava, ou poderia desejar, ele tinha o mundo aos seus pés. Mas a frase que se repete é: não havia uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. É por isso então que o próprio Deus toma a iniciativa para providenciar aquilo que faltava ao homem. Observe, Deus identifica a necessidade, Deus faz o diagnóstico e é o mesmo Deus também que providencia a solução. A criação, então, é relatada no versículo 18, quando a intenção da criação, melhor, é relatada no versículo 18, quando Deus diz: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Em outras palavras, a criação da mulher é fruto de uma ação livre de Deus diante da necessidade do homem.
e diante da necessidade da criação, para o propósito que o homem e a mulher deveriam exercer juntos. Assim, Deus decide criar uma auxiliadora. E aqui essa palavra auxiliadora, muitas vezes ela é alvo de combates na tradução e até na própria compreensão. Isso porque nos nossos dias, atualmente, a imagem de alguém que auxilia é normalmente compreendida como alguém que está em uma função menor ou alguém que tem um valor menor. Então, quando a gente pensa em alguém que é auxiliar de alguma coisa ou alguém que auxilia em alguma coisa, a ideia é de alguém que está numa posição de menor, não só de hierarquia, mas até mesmo de valor. Quando a gente pensa em alguém que é auxiliar de outro, geralmente a gente atribui menos valor, menos qualidade a essa pessoa e ao trabalho que ela exerce. Contudo, essa não é a intenção da palavra auxiliadora aqui no texto, muito pelo contrário. A imagem que a palavra auxiliadora nos traz é a imagem de alguém que auxilia, de alguém que ajuda e que presta socorro, especialmente diante de alguma necessidade. Essa palavra, irmãos, é constantemente repetida no Antigo Testamento. E na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, 90% das vezes, ela é utilizada não para a mulher, mas ela é utilizada para Deus. Ela é utilizada para descrever Deus como o grande auxiliador do seu povo Israel. Nós lembramos, por exemplo, do Salmo 121, onde o salmista nos diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro ou o auxílio. Logo em seguida ele diz: o meu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Deus é chamado de o auxiliador, aquele que socorre, a grande fonte de auxílio. Em outras palavras, irmãos, nós não devemos entender a palavra auxiliadora como uma forma de diminuição do papel da mulher. Muito pelo contrário, o fato dela ser chamada de auxiliadora é justamente um engrandecimento do papel dela que o próprio Deus dá. Afinal de contas, é o próprio Deus que é o grande auxiliador do seu povo. É o próprio Deus que se coloca no papel de ser o auxiliador, aquele que socorre o povo que ele salvou. O papel da mulher como auxiliadora nos lembra um importante fundamento do relacionamento entre homens e mulheres e um importante fundamento da criação. A relação entre homem e mulher é uma relação entre iguais. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar que no Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28 até o 28, Deus criou tanto o homem como a mulher à sua imagem e semelhança. Desta forma, a palavra auxiliadora não carrega um significado pejorativo de alguém que é menor. Pelo contrário, a palavra auxiliadora eleva o patamar da mulher. Quando nós compreendemos o seu papel ao longo das Escrituras Sagradas. O papel da mulher como auxiliadora, então, é um reflexo da própria imagem de Deus nela. Quando a mulher auxilia, ela está refletindo a imagem de Deus, e é justamente a imagem de Deus na mulher que faz ela ser valiosa como ela é. Lembra que nós vimos na criação do homem e da mulher que o que faz o homem ser valioso, o que faz a humanidade ter um valor acima dos animais, é o fato dele possuir a imagem e semelhança de Deus, coisa que os animais não possuem, coisas que nenhum outro elemento da criação possui. Se nós pensarmos dessa forma, o valor da mulher em ser auxiliadora é um valor extremamente grande, porque é justamente sendo auxiliadora que ela espelha a glória de Deus, que ela reflete a imagem de Deus em si. Desta forma, a auxiliadora exalta a mulher, não diminui. Porque ao lembrarmos que ela foi criada para ser auxiliadora, nós somos lembrados que ela foi criada para imitar a Deus. Nós somos lembrados que ela foi criada para refletir a imagem e a glória de Deus nesse mundo. A expressão que vem logo em seguida, auxiliadora semelhante a Ele, traz a ideia, irmãos, claramente de complementaridade, ou seja, de algo que corresponde, complementa, que encaixa. Ou seja, o Senhor decidiu criar uma companheira para o homem que fosse complementar a ele. Ou seja, não é uma auxiliadora igual em termos de características. Ela é igual em essência.
porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Mas ela é diferente em suas características, em seus atributos, em suas propriedades. Porque se Deus criasse um outro homem, não haveria complementação, não haveria encaixe perfeito. Há complementação, há verdadeiro companheirismo, porque Deus decidiu criar uma auxiliadora igual em essência, mas diferente, distinta em atributos e qualidades, oferecendo ao homem qualidades e atributos que ele não possui. E aqui, irmãos, está a beleza da complementação entre homem e mulher. O homem possui qualidades e atributos que a mulher não possui. E a mulher foi justamente criada para trazer para o homem atributos e qualidades que ele não possuía, para complementá-lo, para ser semelhante a ele. Complementaram assim. Como diz um comentarista, a ajuda procurada não é apenas uma assistência no trabalho e na procriação de filhos. Ou seja, Deus não criou uma ajudante para o homem. Deus criou uma companheira com aspectos que complementariam o homem para que ambos juntos pudessem cumprir o propósito de Deus e servi-lo e glorificá-lo na criação. Ou seja, Deus não criou uma serva ou uma escrava ou uma ajudante para auxiliar nas tarefas do dia a dia de Adão. Deus criou uma companheira para o complementar, para caminhar junto com ele. E assim, irmãos, as mulheres devem compreender, as nossas irmãs devem compreender que a vocação que receberam do Senhor é justamente aquilo que faz elas especialmente diferente dos homens. Se as mulheres deixam de ser auxiliadoras, se as mulheres deixam de cumprir esse papel fundamental que foi dado na criação, elas perdem justamente aquilo que elas têm de diferente, de inovador, de especial. É interessante que no termo dos negócios sempre se fala da inovação, de ter um diferencial. A palavra de Deus nos diz que ser auxiliador é a grande inovação da mulher. É a grande qualidade que o homem não possui. São as características que o homem não consegue ter. E justamente quando a mulher deixa de amar essas qualidades e vivenciar essas qualidades, ela perde aquilo que faz ela diferente, inovadora e diferente do homem. Interessante que Deus faz questão de não criar a mulher no momento em que ele criou o homem. Já percebeu isso? No restante da criação, no relato de Gênesis, Deus cria tudo ao mesmo tempo, né? Deus cria sol, lua ao mesmo tempo, Deus cria os animais ao mesmo tempo. Ele diz, encham os mares da criação, tudo ao mesmo tempo se cria. Ele diz, encham os céus da criação, das aves, e tudo se cria ao mesmo tempo. Mas ele faz questão de com o homem fazer algo diferente. Primeiro ele cria o homem, depois ele cria a mulher. E parece, irmãos, que ao fazer isso, Deus quer mostrar ao homem e quer mostrar a cada um de nós a necessidade que o homem possuía da mulher. Se Deus tivesse criado homem e mulher tudo ao mesmo tempo, ele não poderia dizer, não é bom que o homem esteja só. Deus faz questão de criar o homem primeiro e só depois a mulher, para dizer, não é bom que o homem esteja só. Adão precisava sentir na pele o que significava a sua necessidade de uma companheira. E é claro que isso significava a criação. Isso apontava melhor para a criação da mulher. E aqui, irmãos, é claro que o foco principal e primeiro é o casamento, é a união entre homem e mulher, mas isso não significa que aqueles que não são casados ou não irão se casar por decisão própria, não devem ouvir ou aprender com essa passagem. Muito pelo contrário. O princípio fundamental dessa passagem se aplica especialmente à ideia do homem viver sozinho. Observe que sempre quando Deus fala da imagem e semelhança de Deus, no relato de Gênesis, ele fala em dupla, ele fala do homem e da mulher. Em outras palavras, não existe a ideia de ser imagem e semelhança de Deus sozinho. Nenhum de nós pode ser imagem e semelhança de Deus sozinho. Nós precisamos de nossos irmãos, nós precisamos da nossa família, nós precisamos da igreja, nós precisamos da sociedade para espelharmos a glória de Deus juntos, para sermos imagem de Deus juntos. Em outras palavras, mesmo que você não se case, mesmo que você escolha
não se casar, tome essa decisão, que é uma decisão bíblica, inclusive, se for se for feita com os valores corretos, você não deve se esquecer que você não pode viver sozinho. Em outras palavras, você precisa da igreja, você precisa da família, você precisa de amigos, você precisa de irmãos, porque nenhum de nós pode ser imagem e semelhança de Deus sozinho. Nenhum de nós pode ser imagem e semelhança de Deus isolados. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos da criação. Deus criou a mulher diante da necessidade do homem. E agora nós veremos, em segundo lugar, que Deus criou a mulher e supriu a necessidade do homem. Veja, Deus viu a necessidade, Deus tomou iniciativa e agora nós veremos o resultado da iniciativa de Deus. Veja os versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O Senhor criou a mulher e o texto nos diz, ele criou a mulher a partir do homem. Deus fez cair pesado sono sobre o homem, tirou uma parte do lado, né? É interessante que a palavra literalmente é do lado, mas o que nós temos de lado é a costela, né? Então a imagem é essa mesmo, que ele tirou a costela, uma das costelas do homem, colocou carne no lugar, e então a partir dessa costela, a partir desse pedaço do homem, Deus fez a mulher foi criada a partir do homem. É interessante que Paulo traz uma imagem, né, de que o homem está ligado à glória de Deus, ao mesmo tempo a mulher está ligada à glória do homem. Parece ser uma reflexão dessa imagem. Enquanto o homem foi criado diretamente das mãos de Deus, a mulher também foi criada diretamente das mãos de Deus, mas a partir do material que veio do homem. A partir do material que veio do homem. Desta forma, ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, iguais em essência. Porém, a mulher veio do homem, e isso une homem e mulher num vínculo de intimidade, que nenhuma outra criatura possui com o ser humano. Depois de formar a mulher, então, Deus leva a sua criação até o homem. E aqui nós temos a imagem do primeiro casamento. O homem criado, depois que se acordou do sono, esperando a sua mulher chegar. E no primeiro casamento da história, foi o próprio Deus quem conduziu a noiva até o noivo. No primeiro casamento, foi o próprio Deus que levou a noiva até o noivo. Isso, irmãos, sugere uma aplicação para os pais no dia em que eles casam as suas filhas. Quando os pais eles casam as suas filhas e levam ela até o altar, eles estão nada mais do que refletindo o papel que o próprio Deus exerceu quando levou a sua filha para casar com seu filho. Por isso, os pais devem se preparar para esse momento e preparar o coração deles para entregar a filha a um homem crente, fiel e temente ao Senhor, assim como Deus levou a sua filha, a mulher que ele havia acabado de criar, para entregar ao seu filho Adão. E aqui, irmãos, às vezes quando eu penso nessa passagem, eu fico dando algumas risadas sozinho, né? Porque eu fico imaginando o homem, né? Imagina, você está lá, daqui a pouco você dorme, aí você acorda, uma costela a menos aqui, carne aqui, e daqui a pouco chega Deus com uma mulher, né? Você nunca viu na vida uma mulher, né? E eu fico pensando na reação de Adão naquele momento. É interessante que Moisés faz questão de relatar a reação dele. Talvez ele não tenha mencionado o susto, talvez ele não tenha mencionado algumas outras coisas que devem ter surgido no momento, mas ele mencionou as palavras que Adão disse naquele momento. Veja o versículo 23. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Pela primeira vez, Adão vê uma mulher na sua vida. Adão não tinha referência nenhuma do que era mulher ou homem. Quer dizer, de homem ele era homem, mas ele não teve pai, ele não teve mãe, ele não tinha referência de mulher na vida dele. E então, pela primeira vez, ele vê uma mulher
E ele responde com uma poesia: é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. As primeiras palavras do homem para a mulher são descritas de forma poética. E ali ele reconhece, nesse poema, as semelhanças evidentes que haviam entre eles. E aqui, irmãos, é muito claro que Adão reconhece as semelhanças e diferenças que há entre eles. Ele reconhece a semelhança porque ele diz: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus havia levado para Adão todos os animais. E Adão havia dado nome aos animais. Mas a nenhum animal ele poderia dizer isso. A nenhum animal ele poderia dizer: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mas finalmente Deus leva para o homem alguém que ele poderia olhar e dizer: finalmente, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ao mesmo tempo, Adão reconhece que ela é diferente. Ela é igual porque ela é da mesma natureza que ele, ela possui a mesma carne, os mesmos ossos, ela é da mesma essência que ele. Mas ela é diferente, ela é diferente. Afinal de contas, Adão diz: eu me chamo varão, mas ela se chamará varoa, porque foi criada do varão. E aqui, irmãos, essa nomenclatura varão e varoa é uma tentativa da nossa tradução de traduzir algo que não dá para traduzir em português, no fim das contas, não é? A imagem no texto hebraico é que o nome mulher, o substantivo mulher, vem do substantivo homem. No hebraico, o substantivo homem é ish e o substantivo para mulher é ishá, ou seja, o homem ish foi criado e a mulher ishá veio do homem. Em outras palavras, Adão veio, ela é igual, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas ela é diferente. Ela deve receber um outro nome, ela deve receber uma outra nomenclatura, porque ela é diferente de mim. E essa estrutura da criação, essa estrutura de como Deus cria, leva a mulher até o homem. E a forma como ele dá nome a essa mulher nos ensina uma outra importante verdade. Nos faz lembrar que a mulher foi criada para ser companheira do homem e não o inverso. E isso é muito importante. A Escritura faz questão de nos mostrar que o homem foi criado primeiro e não a mulher. Inclusive, Paulo vai repetir esse argumento 2 vezes na primeira carta aos Coríntios e depois na primeira carta a Timóteo. A Escritura nos faz lembrar que a mulher foi criada da costela do homem e não o contrário, para ser a companheira do homem e não o contrário. E ela recebeu um nome que deriva do marido e não o contrário. E além disso, foi o homem quem deu o nome à mulher e não o contrário. Em tudo isso, Deus estabelece um padrão, um fundamento de autoridade dentro do casamento, dentro do relacionamento entre homem e mulher. Lembra que eu falei no início que ao trazer os animais ao homem, Deus estava mostrando ao homem que ele era de fato o regente da criação, que deveria exercer autoridade sobre toda a criação de Deus. Ao trazer a mulher ao homem e dar ao homem o privilégio de dar nome à mulher, Deus está indicando a mesma verdade. Ao dar nome à mulher, o homem está exercendo o seu papel de autoridade. E ao receber o nome do homem, a mulher está exercendo o seu papel de submissão. Dar nome à mulher implica em autoridade. E aqui, irmãos, é lógico que nós não damos nome às nossas esposas, afinal de contas, quem cumpre esse papel de autoridade na vida delas os seus próprios pais, enquanto elas ainda são crianças. O princípio é que no primeiro casal nós temos o fundamento para a estrutura dos demais casamentos, dos demais relacionamentos. O homem precisa entender que ele é igual em essência à mulher, possuindo a mesma imagem de Deus. Porém, ele deve, dentro do casamento, entender que o seu papel é um papel de autoridade, um papel de comando. E isso vai implicar inclusive em sacrifício, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina a partir da história de Cristo. Ao mesmo tempo, as mulheres também precisam entender que elas são iguais ao homem.
São imagem e semelhança de Deus, criados em essência semelhantes e iguais ao homem. Mas elas ocupam um papel distinto de auxiliadora e devem ser submissas ao homem, entender que elas são companheiras do homem e não o inverso. Em outras palavras, é a mulher que segue o homem e não o homem que deve seguir a mulher. Isso é a estrutura da criação. E é assim que Deus criou o casamento para ser. Na descrição, então, desse relacionamento, autoridade e submissão estão presentes. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Colossenses 3, 18 e 19 nos diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um ame a sua esposa e não a trate com amargura. Autoridade e submissão. E aqui, irmãos, nós precisamos lembrar de algo muito importante, que o George Spione ele nos lembra. A autoridade do marido não o exalta, não o torna melhor ou o torna independente da sua esposa. O marido não é independente, não está sozinho e é incompleto sem a mulher. Nós não devemos esquecer, irmãos, que a criação da mulher foi devido à necessidade do homem. Em outras palavras, o homem não pode viver a sua vida como se ele fosse superior à mulher, como se ele fosse melhor do que ela. Pelo contrário, Deus olhou para ele sozinho e disse: você está incompleto e precisa de algo para completá-lo. Ao mesmo tempo, nós devemos entender que há uma estrutura de hierarquia, uma estrutura de autoridade e de submissão dentro do lar, que precisa ser seguido por cada um de nós. Igualdade em essência, distinção em papéis, em autoridade e em submissão. Por último, nós vamos ver que Deus uniu homem e mulher através da aliança do casamento. Porque nos versículos 24 e 25, nós temos o comentário de Moisés, o comentário do autor sobre tudo o que aconteceu. Até agora, Moisés estava descrevendo o que aconteceu. No versículos 24 e 25, ele comenta tudo o que ele relatou até então. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele compreendeu que o primeiro casamento serviria como modelo, como padrão para todos os demais. Ele compreende que o casamento entre homem e mulher é uma instituição do próprio Deus na criação, de tal forma que essa instituição seria repetida ao longo da história. E homem e mulher deixariam pai e mãe para se unir ao seu cônjuge, para que eles juntos se tornem uma só carne. Isso, irmãos, implica em algumas coisas. A primeira delas implica que o casamento se torna a prioridade do homem e da mulher. Ou seja, quando eles se casam, as suas prioridades, seus deveres, seus propósitos devem mudar radicalmente. Se antes do casamento as nossas obrigações estão relacionadas aos nossos pais, principalmente, com os nossos casamentos, elas passam a estar relacionadas com os nossos cônjuges. Nós deixamos o nosso pai e a nossa mãe e as nossas prioridades relacionadas a ele para então nos relacionarmos com o nosso cônjuge em uma só carne, de tal forma que as nossas prioridades, propósitos estão ligadas ao nosso cônjuge a partir de então. E esse muitas vezes é um problema, não é? Em muitos casamentos. Homens e mulheres que não entendem isso e ainda permanecem apegados aos seus pais. E aqui, veja, irmãos, não é apegado emocionalmente ou no sentido do amor, do afeto. Isso todos nós devemos continuar apegados aos nossos pais. A ideia do apegado aqui, que eu me refiro, é a ideia de que ele continua vivendo a vida dele em função dos seus pais. Ou seja, o homem ele não toma a decisão de como deve ser a sua vida. Ele faz o que os seus pais dizem que ele deve fazer. A esposa não age de acordo com aquilo que o seu marido decidiu.
ela consulta os seus pais e age de acordo com a vontade deles. Muitas vezes maridos abandonam as prioridades da esposa para atender as prioridades do seu marido e vice-versa. E esse é um erro da estrutura da criação, ou melhor dizendo, da estrutura do nosso casamento em relação à criação. Na criação nós aprendemos que os pais e as mães, a partir do casamento, passam a ocupar um papel secundário em nossas vidas. E aqui a gente pode estranhar essa palavra, né, secundário. Eu imagino os pais e as mães ouvindo essas palavras e com um pouquinho de receio. Mas essa é a verdade, irmãos, que nós não podemos esquecer. Os nossos filhos sempre continuarão sendo os nossos filhos, jamais deixarão de ser. Mas a partir do casamento, eles adquirem responsabilidades, prioridades, que anteriormente eles não possuíam. Nós devemos compreender isso como pais. E aqueles que vão se casar devem compreender isso como filhos. Nós continuamos devendo amor, afeto, respeito aos nossos pais. Mas agora nós devemos outras coisas ao nosso cônjuge. E essas são prioridades que nós precisamos cumprir claramente. A partir do casamento, então, um novo núcleo familiar é formado. E o cônjuge se torna a prioridade nos relacionamentos humanos. Assim, irmãos, nós podemos compreender que, segundo Gênesis 1 e 2, e aqui eu reflito as palavras do Scipione mais uma vez, a família é um homem e uma mulher em companheirismo vitalício, servindo a Deus ao assumir o domínio sobre a criação. Sob a orientação e a comunhão de Deus, eles procuram ser frutíferos, encher a terra, subjugá-la e governá-la para a glória de Deus. Ou seja, a família tem o seu núcleo básico no casamento. Isso não significa, irmãos, que outras estruturas não sejam famílias. Nós temos famílias compostas por irmãos, nós temos famílias compostas por tios, por avós e assim por diante. Mas o fundamento básico de todas as famílias é um casamento, é a união entre o homem e a mulher. É por isso que nós precisamos entender o propósito fundamental do casamento. Como o próprio texto de Gênesis nos ensina, o casamento é uma aliança. E isso vai sendo repetido ao longo das Escrituras. Em Malaquias, por exemplo, o texto nos ensina que a mulher que nós casamos é a mulher da nossa aliança. A aliança que Malaquias mesmo diz foi feita com Deus. Além disso, o livro de Provérbios nos ensina a chamar o nosso cônjuge ou a nossa mulher de companheira. Isso nos mostra, irmãos, que o casamento é uma aliança de companheirismo. E o primeiro casamento foi uma união tão perfeita que no versículo 25 o texto nos diz que o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que a nudez aqui? O que isso significa? Claramente, irmãos, a nudez, no capítulo 3, no capítulo seguinte de Gênesis, nós vamos ver, ela vem como, a vergonha da nudez vem como uma consequência do pecado. E a ausência dessa vergonha aqui é uma demonstração justamente da ausência do pecado. Em outras palavras, o texto está nos dizendo que no casamento, no primeiro casamento, antes do pecado, não havia vergonha, não havia pecado, não havia maldade entre eles. Eles experimentavam uma união verdadeira, de tal forma que eles podiam se abrir completamente um para o outro, porque não havia vergonha nenhuma, não havia nada a esconder, não havia nenhum segredo a ocultar. Eles podiam ser quem eles de fato eram, sem nenhuma mancha do pecado. Aqui nós lembramos mais um comentarista, ele nos diz que nesse estado ideal, o homem e a sua mulher veem a sua pessoa, e inclusive a sua sexualidade, com totalidade, e eles não sentem vergonha da sua nudez. Deus uniu homem e mulher através de uma aliança de casamento. Mas talvez você olhe para essa descrição de um casamento perfeito no versículo 25 e você perceba que o seu casamento não é assim. E nenhum dos nossos casamentos é assim, como o primeiro foi antes do pecado. Todos os nossos casamentos experimentam manchas do pecado, porque nós somos pecadores e casamos com pecadores. E nós podemos olhar para esse texto de Gênesis e dizer, está tudo muito bonito aqui. Mas na vida real não é assim.
E é verdade. Na nossa vida não é mais assim por causa do pecado. Mas isso não significa que não há esperança para o casamento. Isso não significa que não há redenção para o nosso casamento. Isso não significa que os princípios da criação não sejam restaurados pela redenção em Cristo Jesus. Assim como a estrutura do mundo, irmãos, o casamento sofreu com a queda do pecado, mas ele também é restaurado pela redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, durante todo o Antigo Testamento, Deus é descrito como o marido do seu povo. Um marido que sofre com as traições do seu povo. Um marido que sofre com a infidelidade do seu povo, mas que mesmo assim continua renovando a sua aliança porque ama a sua noiva. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos revela que esse marido ama tanto a sua esposa, que é capaz de se tornar homem, enfrentar a morte de cruz, se entregando por ela. De maneira que o apóstolo Paulo, em Efésios, nos diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A Escritura nos mostra um Deus que ama o seu povo, um marido que ama a sua esposa, mesmo que a sua esposa esteja longe da perfeição. E é justamente porque esse marido nos amou quando nós éramos infiéis que nós podemos ter esperança para as nossas vidas e esperança, inclusive, para os nossos casamentos. Se Cristo amou a nós pecadores quando nós éramos ainda pecadores, certamente nós somos capacitados por Cristo a amar os nossos cônjuges, sendo eles pecadores. Esse Cristo que nos amou, mesmo sendo nós infiéis, nos ensina a salvação nele e nos ensina a amar os nossos cônjuges apesar dos pecados deles. Me lembro que, talvez já tenha mencionado isso aqui anteriormente, eu me lembro que no dia em que nós nos casamos, o pastor que estava celebrando a cerimônia, ele olhou para mim e disse: Paulo, você recebe Rebeca, a sua noiva, e ela está muito bonita aqui. Ela está arrumada, ela está enfeitada, ela está com um vestido bonito. Mas lembre-se que não foi assim que Deus recebeu você. Deus não nos recebeu, irmãos, num vestido branco, sem mancha. Deus não nos recebeu maquiados, com o cabelo arrumado. Pelo contrário. Deus nos recebeu sujos, manchados pelo pecado. Deus nos recebeu como infiéis. E pela sua graça Ele nos restaurou. Deus nos recebeu com vestidos sujos e Ele nos deu vestidos brancos. Deus nos recebeu como pecadores e nos fez santos. E é por isso que nós podemos ter esperança para as nossas vidas e para os nossos casamentos. Você pode amar o seu cônjuge, mesmo ele sendo um pecador. Porque lembre-se, Cristo amou você quando você era um pecador. Você pode lutar pelo seu casamento, mesmo que ele tenha muitos defeitos. Porque Cristo fez isso com você, quando ele recebeu você sujo e manchado pelo pecado. Você pode encontrar salvação em Cristo, porque em Cristo Jesus, nós, sujos, manchados, pecadores, fomos resgatados. De tal forma que nós podemos agora desfrutar de uma união perfeita com Cristo. Creia no Senhor Jesus. Creia nesse noivo que deu a sua vida por nós, para que você aprenda a ser um marido que dá a sua vida pela sua esposa. E para que você aprenda a ser uma esposa que é submissa ao seu marido, como a igreja é e sempre será submissa ao seu Cristo. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos mostrou nessa manhã como o casamento foi planejado pelo Senhor para suprir as necessidades do homem e da mulher, para unir homem e mulher num vínculo, numa aliança permanente. O Senhor nos ensinou como o casamento foi criado para unir homem e mulher de maneira que um é companheiro do outro, de maneira, ó Deus, que ambos são complementares, ambos iguais e ao mesmo tempo diferentes em suas qualidades e atributos. O Senhor nos lembra que o primeiro casamento foi perfeito até o dia em que o pecado entrou no mundo. Mas o Senhor também nos lembra que o Senhor nos amou de tal forma que, como um noivo que recebe sua noiva infiel, se entregou por nós, morreu por nós, para que nós pudéssemos ser lavados e purificados dos nossos pecados. Nos dá fé no Senhor para receber esse Salvador. E nos dá fé em Ti para sermos maridos que amam a sua esposa e se entregam por ela. E também nos dá fé para sermos esposas que amam seu marido e que são submissas como a igreja é submissa ao seu Cristo. Transforma as nossas famílias e nos dá, ó Deus, casamentos que reflitam a glória do Senhor e a glória do Evangelho. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.